Boa noite, gente. Eu posso tirar daqui? Eu posso tirar daqui? Eu tenho uma descendência italiana que eu não sei de onde. Deve ser de outra encarnação, porque lá em casa não tem ninguém italiano. Nós temos até 3 da manhã. Pode fazer o que você quiser. Não, pelo amor de Deus, senão vai morrer um monte de gente aqui. Não pode, não. Boa noite. É um prazer estar aqui. Já estive aqui na cidade outras vezes e é sempre uma alegria muito grande. Eu venho muito feliz quando me convidam. E esse tema é um tema realmente que mexe com a gente. Contar para vocês que essa semana eu passei na véspera da minha morte todos os dias e foi muito interessante. A espiritualidade faz a gente movimentar alguns recursos para chegar aqui e conseguir falar o que a gente, teoricamente, nunca passou. Mas eu queria perguntar para vocês, alguém já morreu aqui? Já? Vamos levantar a mão, né? Deixa eu ver quem já morreu aqui alguma vez. Ah, então quer dizer que nós todos já morremos, né? Por que a gente tem medo? Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber, né? Se todo mundo já morreu, a gente aqui... Aliás, uma outra pergunta. Quem aqui é espírita? Por favor? Eu acho que é a maioria, né? Se tiver um ou outro que não, tudo bem. Mas uma das coisas que a gente aprende é sobre a imortalidade da alma. E muitas vezes nós não vivemos de acordo com isso. Por isso que morrer para nós é uma coisa de outro mundo. Literalmente, né? A gente vai para o outro mundo. Então, eu trouxe aqui algumas falas, algumas reflexões. Gostaria que vocês participassem, se tivessem vontade. Eu não vim aqui para poder fazer exposição, eu vim aqui para partilhar com vocês essas reflexões. E a gente vai conversando. Se vocês permitirem, né? Vai ser bom. Coloquei lá, morri agora. Olha que céu lindo, né? A gente quer ir para o céu, né? Será que tem céu para a gente ir? Ixi, hein? Então eu trouxe aqui, para a gente começar, falando aí a espiritualidade em quadras fala assim: a morte não é o fim, muito menos o nada. Mas o que ela é, enfim? Mudança de morada. Nós temos que começar a trabalhar isso no nosso psiquismo. A morte, ela não é uma interrupção. Nós temos que tirar esse conceito de que morte interrompe alguma coisa. Ela apenas muda de endereço, de morada. A pessoa que me recebeu, cadê ela? Aqui, sentada aqui pertinho de mim, falou comigo que morava em outra cidade, morou em Belo Horizonte, não morou? Sua vida acabou quando você mudou de lá para cá? De jeito nenhum, não é? Recomeçou. Né? Não sei se alguém aqui já mudou de cidade ou mudou de endereço. É pouco provável que a gente tenha nascido e morado a vida inteira no mesmo endereço. A vida acaba porque mudou? Não. E morrer também deve ser assim. A gente tem que começar a viver de acordo com as informações que a gente tem na doutrina espírita. Porque a gente tem muita informação, mas não usa isso para ser considerado um conhecimento. E aí vira um sofrimento. Né? Sofre, a gente sofre. Coloquei aqui uma questão para a gente trabalhar. Primeira coisa, então, a gente tem que trabalhar a mudança desses paradigmas. Você sabe o que é paradigma? Vocês têm ideia do que é? Paradigma é um padrão, é um conceito, uma ideia, em cima da qual a gente monta uma estrutura de vida, uma estrutura psíquica, uma ciência, uma doutrina. São paradigmas, são pontos que a gente coloca como se fossem realidade. E, para nós temos essa questão da morte em cima de um paradigma que gera para nós um medo, gera para a gente um desconforto. Porque a gente pensa assim, morreu. O que vocês pensam de morrer? Qual a primeira ideia que vem na cabeça? É o fim, acabou. A outra ideia, um corpo sem vida.
Não é assim? Um velório, uma coisa assim, dessa natureza, uma coisa assim, física, material. Por quê? Porque a gente considera a questão de vida ou morte do ponto de vista biológico. A gente considera que tem vida, um corpo que está movimentando, um corpo. E a gente considera morte o corpo que está inerte. Não é assim? O nosso paradigma hoje de vida e morte é biológico. Nós aprendemos isso, não estou dizendo que está errado, não, nós aprendemos isso no curso de todas as nossas reencarnações, nessa vida aqui, o corpo ficou sem vida, morreu. Então, a nossa ideia é que vida e morte tem a ver com o corpo físico. Não é assim? Ou eu estou falando errado? A gente pensa assim. Só que nós já estamos com um outro padrão, podemos ter um outro padrão, podemos mudar o nosso paradigma de enxergar a vida. Sair do paradigma biológico e entrar no paradigma espiritual. Espiritual. Coloquei aquela figura que você já deve ter visto 200 vezes em todas as apresentações espíritas, né? Falei, vou levar uma que todo mundo já conhece, que aí não tem problema, não vai ser novidade. A gente está considerando só aqui, ó, vida e morte para a gente está fixada ali, corpo físico. Eu sou o corpo. E a gente muitas vezes fala assim, o meu espírito, né? A gente não fala assim? Ah, o meu espírito. Ah, o meu espírito. Gente, não é o meu espírito, não. Eu. Sou eu. Porque a gente, quando fala assim, parece que a gente é o corpo e que a gente tem uma coisa que é o espírito. Quando, na verdade, nós somos o espírito. E o corpo é um empréstimo da misericórdia divina para a gente. Está aqui na Terra. É nosso também, tá? Emprestado. Em direito, na minha área, a gente fala que é comodato, tá? Empréstimo sem pagamento, mais ou menos, né? Que a gente paga alguma coisinha para usar, né? Mas aí vamos dizer que a bondade de Deus coloca a gente num empréstimo sem pagamento. Mas nós não somos esse corpo físico. E quando fala de morte, a gente liga a essa questão biológica, que gera para nós um enorme prejuízo. Quantos séculos nós estamos aí no engano, né, dessa questão, sofrendo nos nossos desencarnes, porque eu não estou falando nem dos desencarnes dos nossos familiares, estou falando dos nossos, vai para o mundo espiritual e não entende que desencarnou. Eu participo de reuniões mediúnicas lá na casa que frequento. É muito comum, quase toda reunião, chega um irmão nosso desencarnado que não sabe que está desencarnado. E aí eu tiro duas conclusões. A primeira é que ele não tem ideia nunca que realmente morreu, porque ele também tem o padrão biológico. Ele acha que ele está enxergando o corpo dele no mundo espiritual. Eu não morri. Eu estou falando, eu não morri. Eu estou aqui sentindo as coisas, eu não morri. Porque a gente sempre liga as sensações do corpo físico. Visão, tudo, não é assim? E a segunda, que eu tiro conclusão sempre, é que não tem diferença entre estar encarnado e estar desencarnado. Essa, para mim, é a conclusão mais interessante. Porque o espírito que chega lá, sofreu um acidente. Semana passada, nós atendemos um irmão que tinha sofrido um acidente. Ele relatou lá, não sei o que eu estou fazendo, eu preciso de um médico, eu estou isso, eu estou aquilo, falando da dor dele. Estou sentindo dor, eu passei um acidente, mas aí a dialogadora falou com ele, olha, eu tenho uma notícia para dar para você. Você está no hospital espiritual. Espiritual? O que é isso? Ah, porque o corpo físico ficou na Terra, você está no mundo espiritual. Não, eu estou aqui, eu estou vendo. Eu estou machucado, minha perna está quebrada, eu estou vendo que ela está quebrada. Não, mas você já está em outro plano. Como? Não teve, e ele ainda falou, não teve interrupção nenhuma, aconteceu um acidente e eu estou aqui sendo atendido por essa equipe médica. Ou seja, não tinha diferença. Não há interrupção. Sabe aquela coisa que a gente fica achando que há
uma quebra, né? Pá, morreu, pimba, quebrou. Agora vou começar tudo de novo. Não tem isso, porque muitos irmãos nossos não percebem que estão desencarnados. Aqui nesse ambiente, então, está cheio. Tem muito desencarnado que não sabe que está desencarnado. Será que tem algum encarnado que sabe que não está encarnado? Não, é porque às vezes não entendeu qual que é o processo da vida, né? Então está encarnado, mas ainda não está sabendo o porquê que está encarnado. Então, vamos tentar mudar esse paradigma aí. Nós não estamos falando aqui da questão biológica, que ela realmente tem um início e tem um fim. Não tem como, a matéria não consegue passar muito tempo sendo utilizada. Ela tem uma característica de se desorganizar, para depois ser reorganizada de outra forma. Agora, o espírito não. O espírito não tem interrupção. Deixa eu ver qual que é a próxima ali. Ah, está virado para cá. Obrigada. Aí eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo para fundamentar isso que eu estou falando, para não falar que sou eu que estou falando, né? A pergunta 433 tem lá falando o seguinte: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Não tem acontecido isso conosco, porque as nossas outras desencarnações com certeza nos geraram sofrimento, porque nós temos medo hoje de desencarnar. Ou alguém quer desencarnar agora feliz? Não? Ninguém? Eu estou achando que eu já tinha até convencido vocês, que alguém ia querer desencarnar assim rapidamente. Não? Olha, para vocês verem, nós temos essa informação já. Quantas vezes nós já ouvimos isso nas nossas casas espíritas, nós já ouvimos estudos, já lemos, mas isso ainda não entrou no nosso coração. Nós não somos este corpo. Nós somos espíritos. E aqui estamos transitoriamente, transitando, sabe? Fazendo só uma passagem. A passagem não é para o lado de lá, para o lado de lá nós estamos voltando para casa. Esse lado de cá, nós estamos como se fosse uma viagem internacional, viagem de estudo e aprimoramento, né? Aqui é isso, está dizendo lá, ó, nós estamos com o corpo físico justamente para poder fazer evoluir, né? Transitório e passageira a nossa existência terrestre. E a coisa certa, todo mundo desencarna. Agora, ninguém morre, tá? Todo mundo desencarna. Ninguém morre. Porque nós estamos mudando o paradigma, não estamos? O corpo físico pode ficar aqui. Agradecemos pela utilização, né? Honramos esse corpo, mas vamos seguir nossa vida de espírito. Somos espírito. Na 149 do Livro dos Espíritos, em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Gente, mas já tenho 102 anos, há muito mais tempo aqui do que lá. Ah, é? Você acha que você foi criada há menos de 100 anos? Você ficou no mundo espiritual assim, 10 anos, Deus te criou, você ficou 10 anos lá, veio para a Terra, está 102 aqui. Gente, a gente tem muito mais tempo lá do que aqui. Muito mais. Posso garantir para vocês, mesmo sem não conhecê-los, né? Mas eu sei que a gente tem muito mais tempo de espírito, a gente já foi criada há quanto tempo por Deus? Olha a nossa evolução aí. 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Isso é um dos maiores receios nossos com relação à morte. Quando a gente pergunta para alguém que não acredita em Deus, que não tem religião, a angústia da pessoa é o nada. Não é assim? O que vai ser depois? É o nada, não existe nada. E a pessoa vive uma angústia interna muito grande, porque ela acha que aquele sentimento é ela vai sumir. E se vocês pensarem, não é angustiante mesmo?
Você pensar que você não tem mais nada. A pessoa que você ama, você nunca mais vai ver. Você com as suas ideias, com os seus sentimentos, não vai ter segmento. Isso não traz angústia para nós? Agora, se a gente sente que a vida continua, é um alento para os nossos corações. Eu vou continuar sendo Daniela. Não é assim? Vocês vão continuar sendo cada um de vocês, espero que melhorados, né? Eu espero, pelo menos, sair daqui um pouco melhor, né? Porque a gente vai ter que voltar, vocês sabiam disso? Às vezes o povo fala assim, não, essa é a minha última. Sabe de nada, inocente, né? Tá bom, eu acho que a gente tem que ser otimista mesmo. Vou trabalhar bastante aqui para ser a última nesse planeta, né? Quem sabe a gente não vai para um outro melhor. Pode ser, né? Agora que vai continuar reencarnando, vai. Não tem escapatória. E a 150A fala, como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Estou falando agora não só para os encarnados, mas para os desencarnados. O corpo que você vê, ele é o retrato daquilo que você viveu na sua última encarnação. Então, fica parecendo que você continua encarnado do mesmo jeito, porque enquanto a gente não se desliga desses vínculos materiais, eu continuo sentindo as mesmas coisas. Se eu sofri um acidente, como nosso irmão, eu continuo sentindo as dores do acidente. Se eu suicidei, eu continuo sentindo as dores daquele momento que eu atentei contra a minha vida física, né? Porque eu ainda trago um corpo material mais sutilizado, mas que é o retrato disso que eu sou. Na verdade, a gente sabe pelo Livro dos Espíritos, pelas obras de André Luiz, que é o contrário, né? Este corpo é que é um reflexo do perispírito. A gente está aqui grosseiramente retratando o que a gente tem de corpo espiritual. Mas a gente está fazendo uma referência daqui para lá, então lá é parecido com o que a gente está aqui. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada. A não ser, porque vocês lembram o ditado que caixão não tem gaveta? É verdade, nada. Mas você leva a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixou na terra. Porque se nós estamos construindo algo para o nosso ser imortal, as coisas que nós utilizamos, os instrumentos que nós utilizamos na Terra, são realmente fúteis, não no sentido de ser desprezível, não. É porque a importância deles dentro da nossa evolução é relativa. Por isso falo de futilidade, né? Porque às vezes que fala essa palavra fica parecendo que está desprezando. Não, é na questão mesmo de não ter a importância que a gente dá a ela. Nós estamos dando uma importância maior para o nosso corpo biológico do que deveríamos dar. Estamos focando a nossa vida no corpo biológico, quando a gente deveria focar na nossa questão espiritual. Por isso, então, olha lá, a vida, ela tem começo e não tem fim. Gente, mas isso é um paradoxo. Para nós, na nossa pequenez, nós não conseguimos conceber algo que começa e não termina. Na verdade, nós não conseguimos conceber algo que não começa e não termina. Quem que não começa e não termina? Aliás, o que não começa e não termina? Deus. A gente consegue entender isso? Como é que pode existir, não sei nem se pode usar esse termo, né? Um ser que também não é assim que fala, mas vamos traduzir para dentro do que a gente pode compreender. Que não teve começo e não tem fim. Por isso a gente usa o termo eterno. Eterno não tem começo e não tem fim. Agora, para nós, que somos filhos do peixão, os peixinhos, nós tivemos um começo. E não vamos ter fim. Por isso nós somos imortais. Vocês já ouviram falar isso em Casa Espírita? Imortalidade da alma? Já ouviram? Quando a gente traz o paradigma para o corpo físico, isso para nós não faz sentido algum. A alma é imortal? Como assim? A gente não consegue sentir nem viver dentro dessa história, que eu não tenho
fim. Por isso a morte fica parecendo que é uma interrupção, como se fosse uma linha que fosse quebrada. Aí eu começo uma linha de novo no mundo espiritual, porque a gente acredita até em espírito, né? Às vezes até a gente não acredita que a gente vai ser espírito, mas a gente acredita em espírito. Então é como se estivesse começando do nada. Não existe isso, gente. O espírito é o mesmo. Aquele que está encarnado, desencarna, fica um tempo desencarnado, volta a encarnar. Não tem interrupção. Não tem fim. E é para tudo. Não é só porque Deus criou a gente e a gente não vai morrer, não. O nosso processo é constante, não tem interrupção. E aí, então, eu fico perguntando, será que a gente deve perguntar assim, morri e agora? Eu acho que a melhor pergunta seria, vivo e agora? Não é não? Não estão mudando o paradigma? Né? A gente até pode usar o termo morrer, porque a gente está acostumada com ele, né? Mas ninguém morre. Vamos tirar isso de cabeça. Nós estamos vivos constantemente. Um processo que não se rompe. Vou repetir isso diversas vezes, que é para a gente começar a colocar isso no nosso sentimento. Mesmo que eu vá para o mundo espiritual, mesmo que algum parente meu for ou já tiver ido para o mundo espiritual, a vida dele continua seguindo, sem interrupção. Evolução sempre. Não tem essa coisa. A gente pode ficar com saudade, que é legítimo. A gente pode ficar triste pela distância. Não estou condenando nada disso. Nem posso. Né? A gente gosta da pessoa, quer ficar perto, quer conviver. E a gente se entristece quando as pessoas vão para o mundo espiritual. Mas não podemos mais cultivar essa ideia de que acabou. Nós temos que trabalhar isso. Nós somos espíritos. Nós estamos conhecendo e sabendo que a alma é imortal. O espírito é imortal. Então, vivo. E agora? Porque é um processo. Hoje eu estou encarnada, mas eu vou desencarnar com certeza. Não vou ficar para semente. Como diz o povo lá de casa. Você não vai ficar para semente. Não fica achando, não. Você vai embora. E se a vida é uma constante, como é que faz o ir agora? Como é que eu me preparo para poder passar por lá de lá? Vocês têm ideia? Tem? De onde começa? Não? Não? Tem que aprender, isso mesmo. Começa no aprendizado. E o aprendizado, olha para vocês verem, a didática divina é maravilhosa. Eu falo que é o pedagogo perfeito, né? Ele traz o método da gente experimentar. Nós vamos experimentando, vamos fazendo, tentativa e erro, tentativa e erro. Aí vai acertando, passa para outra lição. Acerta de novo, passa para outra. Errou, volta, repete, faz de novo, e aí acertou, vai para frente. É assim. Então, eu trouxe um ponto de início, que não foi a criação divina, porque eu não sei de onde ela veio, né? Então, eu comecei com a reencarnação. A reencarnação, gente, é o início do nosso preparo para a morte. Como assim? Até porque, se a gente for olhar pelo paradigma espiritual, quando eu encarno, eu morri lá no plano espiritual, não foi, não? Morri lá. Nasci aqui, morri lá, aí daqui a pouco eu morro aqui, nasço lá. Vocês estão vendo? O treino não para, é uma roda, é uma constante. Então, nós começamos o nosso preparo para o desencarne antes da gente encarnar, na reencarnação. E aí fazemos um planejamento familiar das nossas necessidades físicas, necessidades profissionais, porque a gente tem que colaborar socialmente, né? Porque senão fica parecendo que é só dentro de casa e pessoal. Não, a gente também tem que colaborar socialmente. Nós temos uma função. Deus não coloca a gente para conviver em sociedade apenas porque eu sou muito bonita e eu tenho que embelezar a sociedade que eu convivo. Não, a gente tem que melhorar, né? Todo mundo, a gente e os outros. Então, nós colaboramos. Os nossos objetivos são esses mesmos, a perfeição.
Meu objetivo é a perfeição. O de vocês é qual? Também, não é? Não adianta a gente ficar assim, não, essa encarnação não vai dar, não, vou deixar para a próxima. Não, eu quero agora. Eu quero é nesse minuto, quero ficar boa agora. Quero dar conta. É bem verdade que a gente sabe que não dá, né? Porque tem muita coisa para caminhar, mas eu quero, minha meta é essa, a perfeição. E dar conta da nossa parte na obra da reencarnação, porque além dessas coisas particulares, nós também temos questões sociais para colaborar. Nós temos responsabilidades. Cada vez menor quando vai se afastando do núcleo interno, mas ainda assim, responsabilidades que devemos cumpri-las. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui de obras de André Luiz, para a gente ver como é que as coisas funcionam. Conosco, gente, do mesmo jeito. Não é porque está na obra de André Luiz, é um exemplo muito longe de nós, não. Porque, ainda mais nós que estamos na doutrina espírita, que estamos mais despertos, não estou dizendo que não existam pessoas despertas em outras religiões, tá? Estou dizendo assim, nós temos acesso a todas as realidades de forma clara. Não é assim? Ninguém usa de subterfúgio no espiritismo. Nós estamos raciocinando. Então, todos nós, provavelmente, colaboramos com o nosso projeto reencarnatório. Ninguém aqui veio de forma forçada, inconsciente. A gente falou, não, eu quero isso mesmo. E lá tem 2 situações, ó, no livro Missionários da Luz. Depois, se vocês quiserem conferir, tá? Projeto de reencarnação de Silvério. Esse aqui é o Ministério da Reencarnação, não sei como é que chama, acho que é isso mesmo que chama Ministério. O espírito irá reencarnar após 15 anos de atividades de auxílio no plano espiritual, com o objetivo de reparar erros passados. Porque mesmo trabalhando lá, gente, depois tem que vir trabalhar aqui. Trabalhou aqui, está treinando para trabalhar lá. Porque a vida não é uma constante. Eu me preparo lá para vir trabalhar aqui. E me preparo aqui para ir trabalhar lá. E aí ele coloca lá, estava um tanto hesitante, com receio de contrair novos débitos devido ao esquecimento do passado. Porque uma das coisas mais interessantes no aspecto biológico é que a gente esquece. E por isso é tão bom ter um corpo, né? Por isso que muitas vezes a gente não quer largar o corpo. Porque o corpo ajuda a gente a esquecer aquelas questões que nós fizemos lá no passado. Deixa a gente um aperto lembrar daquilo. A gente fala assim, não, eu quero ficar aqui nesse corpinho tão agradável, tão quentinho, porque eu esqueço. Eu esqueço. Não preciso ficar lembrando. Eu vou para o mundo espiritual, a minha capacidade se dilata. Não tem a limitação da matéria. Então, por isso que é bom encarnar. Por isso que é bom, a gente não quer desencarnar, né? A gente não quer. E aqui, André Luiz explica para a gente, ó, ele está com medo porque ele sabe que vai esquecer o passado. E ele pode não ter se desenvolvido o suficiente para chegar aqui e dar conta do que ele programou. E aí, ele, fazendo a programação, acatou a sugestão de trazer um defeito físico na perna, a fim de se defender das tentações de natureza inferior, como antídoto à vaidade. Tem possibilidade de viver até 70 anos, pelo menos. Olha que interessante, né? O livro foi escrito mais ou menos em 1945, na década de 40. Essa história é uma situação que aconteceu antes, né? André Luiz vivenciou isso no mundo espiritual bem antes, não sabemos quanto tempo. Então, você vê que era a média de idade mesmo para as pessoas nascidas no início do século XX, viviam em torno de 70, 80 anos, agora que nós estamos vivendo mais. Né? A ciência desenvolveu-se, nós estamos vivendo mais. Mas era uma média mesmo de idade, ou seja, ele ia ter uma vida plena, comum, só que tinha um defeito na perna, né? Porque senão ia ficar muito vaidoso, devia ser bonitão, né? Devia ter usado a beleza para poder dar umas piscadinhas para as moças, né? Não assumi muito bem o compromisso, então precisava ter um defeitinho para vir. A gente traz os defeitos e nem sabe por quê, né?
Vem com problema de coração, vem com problema na perna, vem com problema no olho, problema na cabeça, cabelo ruim. Agora eu assumi meu cabelo, que antes eu alisava. Não sabe por quê. Olha para vocês verem, é para isso, para a gente sair da vaidade. Tem um planejamento, tem uma ideia para o nosso espírito se desenvolver em algum aspecto. E a outra que eu trouxe, que é do mesmo livro, eles estão estudando, né, nesse ministério, é a reencarnação de Anacleta. Ela vai reencarnar após 40 anos de trabalho em favor de espíritos familiares que estão em desequilíbrio. Olha para você ver o que vai acontecer com ela. Pretende recebê-los como filhos, 2 na condição de paralisia, outro com debilidade mental, e uma filha também com problemas, mas que deverá auxiliá-la na velhice do corpo. E aí a gente vê essas famílias aí e fala assim, gente, que coisa terrível, que sofrimento, que coisa horrorosa. Essa pessoa deve estar pagando muito caro isso. A gente ainda fica julgando o outro, né? Está vendo lá? Ela trabalhou 40 anos e falou, agora, nessa fase de desenvolvimento desses espíritos, eles precisam ir para a Terra, e eu vou recebê-los todos lá. Vamos continuar o trabalho. Vou dar conta. Ué, né? Eu gosto deles, vou dar conta. Pode mandar, manda os 4, que eu recebo todos e vamos meter bronca. E a gente fica assim, ai, meu Deus, agora que morrer vai ser uma beleza, né? Vai ficar ainda lá preocupado, trabalhando por eles. Prepara-se para reparar o erro de outra encarnação, quando permitiu, como mãe, através da falta de disciplina e do excesso de mimo, que seus filhos não conseguissem enfrentar as lutas da vida. Vocês conhecem algum caso assim? Nós temos responsabilidade com o outro também, né? Olha o nosso processo de educação, preparando para a morte. Ela ali, no caso, está preparando para a morte do mundo espiritual para o mundo físico. Ela está se preparando, né? E nós, vamos preparar do nosso lado aqui. Então, há uma finalidade na nossa reencarnação, e ela está relacionada com o nosso retorno à vida espiritual. O balanço do antes com o porvir. Não há como dissociar uma coisa da outra. Então, como que eu preparo para morrer? Vivendo bem. Não tem como eu preparar, e agora? Morri, e agora? Não é assim. Não há uma interrupção. Nós precisamos estar constantemente nos preparando para o retorno à pátria espiritual. Tem que ser uma constante. E não pode ser para nós algo de assustar, tá, gente? Quando eu falo com vocês que a gente vai morrer, muita gente assusta. Ai, credo. Deus que me livre, fui lá naquela segunda-feira, aquela mulher ficou lá falando que eu vou morrer, vou até me benzer. Eu vou tomar um passe amanhã, logo cedo, porque se tem que ficar falando de morte, vai que vai acontecer. Mas é assim que a gente faz, porque a gente ainda tem ideias muito equivocadas a respeito disso. Nós estamos aqui no preparo para retornar à pátria espiritual. Fica até melhor a gente considerar a vida assim. Fica até mais fácil eu responder o e agora da pergunta. Porque eu sei que eu tenho um objetivo. Eu não estou aqui vivendo apenas para poder ter essas coisas do mundo, não. Eu estou vivendo para me preparar para o retorno à minha casa verdadeira, a pátria espiritual. Tem um objetivo, né? E aí o Emmanuel, gosto muito de Emmanuel, e gosto muito dessa série de livros dele, que é o Pão Nosso, Vinho de Luz, Ceifa de Luz, Fonte Viva, que ele analisa os versículos do Evangelho, com base na doutrina espírita. Esse aí é o Pão Nosso, capítulo 144, fazei preparativos. Não é para a festa, não, é para o retorno à pátria espiritual. E ele coloca lá, o homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Nós não viemos aqui no mundo a passeio. Já ouvimos isso diversas vezes, não já? Não viemos fazer turismo, tour. Nós viemos aqui com um objetivo.
É óbvio, o Haroldo Dutra, não sei se vocês têm o hábito de ouvir, eu gosto muito de ouvi-lo, uma vez eu ouvi ele falando que é óbvio que nós estamos no mundo para usufruir das coisas boas do corpo físico. Isso é natural. Comer com responsabilidade, namorar, viver a vida bem, estar arrumadinha, vestir uma roupa legal. Isso tudo faz parte do nosso processo de aprendizado, de utilizar-se bem desse empréstimo de Deus para conosco, que é o corpo físico. Isso faz parte do nosso processo educativo, mas não é o principal da nossa existência. Porque é a mesma coisa que a gente ir para uma oficina aprender a pegar o martelo. Mas eu vou fazer o que com o martelo? É como se a gente aprendesse só a pegar no martelo. Pega no martelo, aprendeu? Se a gente usar só o corpo para ser o nosso foco, para atender os nossos desejos, viver os prazeres naturais da vida, só para isso, é como se a gente só aprendesse a pegar no martelo. Agora, eu vou aprender a bater com o martelo, o prego? Porque isso é que é o objetivo final, porque é o Espírito que vai levar isso. Mesmo aprender a viver com o corpo, é o Espírito que aprende. É o Espírito. Então, ele fala lá, nós estamos num incessante preparo para retornar à vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Todo dia a gente está preparando para a morte, sabe? Então, não adianta perguntar o e agora. Tem que ser todo dia. Estou preparando para voltar. Estou preparando para voltar. E não é nada ruim isso não, viu, gente? É preparar para voltar mesmo. A gente vai voltar. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? O corpo vai ficar aí na terra. E essa é outra lição também do Pão Nosso, sempre vivos. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Nós estamos progredindo cada vez mais os nossos conhecimentos. Nós estamos ouvindo isso constantemente. É necessário que a gente saiba usar bem as palavras. Alguém aqui faz tarefa em reunião mediúnica? Conversa com algum irmão desencarnado? Ou com algum irmão encarnado, atendimento fraterno, ou dão passe? A gente não tem que aprender isso aí para poder falar com eles? Às vezes a gente fala de morte, a pessoa assusta. Então, vamos começar. Se não é possível falar assim, porque o Emmanuel diz que isso é uma forma usual de trabalhar, né? Se a pessoa não dá conta, vamos começar a trabalhar de outra forma. É o desencarne, o retorno à pátria espiritual. E se a gente ainda não aceita falar morte, a gente trabalha com a gente assim também. Eu vou voltar para casa, né? Eu vou voltar para o que é a minha vida verdadeira, eu vou fazer um apanhado, ver o que eu aprendi. E ele está falando ali que muitas vezes a pessoa fala morte e não é do jeito que a gente imagina. Espiritualmente, é a mesma lição. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, que é a da consciência denegrida no mal, torturada de remorsos ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. E olha que interessante, quando ele fala de morte, não é aquilo que a gente tem de conceito, que é o fim. Ele coloca como um processo. Porque ele fala que a única morte que ele conhece é da consciência denegrida no mal. Ninguém fica eternamente no mal. Não é? Todo mundo tem oportunidade de se refazer. Mesmo que a pessoa, o espírito, fique renitente ali por muitos e muitos anos. Muitas e muitas reencarnações. Mas chega um momento que ela se desperta. Ela não fica eternamente, não existe eterno nesse aspecto de viver o mal. Então, a morte já começa a tomar outro panorama para nós quando a gente começa a observar as lições dos nossos mentores. Olha, não tem interrupção,
É um processo apenas passageiro e que vai se interromper. Por quê? A consciência denegrida no mal, uma hora desperta. A gente que está aqui vivendo no corpo, larga o corpo aqui, vai para o mundo espiritual, continua vivendo. Não é? O que vocês acham que Jesus ressuscitou? Para dizer que a morte não existe. Eu vim da Igreja Católica, né? Eu sou oriunda da Igreja Católica. A gente ouve isso lá mesmo. Jesus venceu a morte. Falou que a morte não existe. Ele como é que é? Ressuscitou. Ressuscitou, desculpa, eu perdi. E é isso aí, porque tudo na passagem de Jesus aqui na Terra tem uma função. Ele ressuscitou para falar, a morte não existe. E a gente até hoje está agarrado na morte, gosta dela, né? Gosta daquilo, aquela coisa. Não sei o que a gente às vezes é meio masoquista ainda, né? Gosta do sofrimento, acha que a gente vai crescer é no sofrimento. Não, gente, a gente cresce na educação de si mesmo. O sofrimento também, ele não existe à toa, não. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar por isso. Não tem que pagar nada. A gente tem que aprender. Não existe essa história na política divina. Tem uma lição no livro Vinha de Luz, o capítulo 59, chama Política Divina. E fala exatamente isso para nós. Não temos que sofrer. Sofremos porque a gente fica, como diz, maçando barro no trem. E não vai para frente. Continua ali optando por não modificar-se. Aí vira sofrimento mesmo. Enquanto a gente está fazendo errado, porque a gente não sabe, a gente sente uma dor. Mas a hora que a gente já ouviu alguma coisa que tem que ser diferente e continua insistindo, vira sofrimento. E ele não é necessário. Como? A gente acha, né, que a pessoa está nesse governo. Escuta, nossa, a dívida deve ser enorme. Não, a gente está sofrendo demais porque a gente está agarrado no problema. A gente não fez a opção de aprender. Sabe o menino pirracento que a gente chega no supermercado, a mãe está passando um aperto com o menino deitado no chão, o menino berrando, o menino querendo alguma coisa, você ainda vira. Tem gente que ainda fala assim, se eu fosse mãe desse menino, né, ainda faz aquelas caras e sai virando o rosto e sai de pé. A gente é igualzinho, fica fazendo a mesma pirraça, pirraçando lá, porque aquilo gera sofrimento e a gente está agarrado no trem. A gente gosta do trem. Eu não dou conta de fazer diferente. Gente, não dá conta porque nunca tentou. Porque se tentar, fácil. A gente tem todo o potencial em nós. A coisa é essa mesmo, é opção, é escolha. E ele fala, é chegada a hora, a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório, ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Gasparzinho. Né? Esse negócio de espírito não existe, não. Vocês conhecem o Palminha, José Grosso, esses espíritos? Sheila, irmã Sheila. Esse povo não existe, não. Isso é fantasma. A gente nunca vai se encontrar com eles. Será? Olha lá. Porque a gente fica acreditando nisso. E olha, a gente se engana. Como que é possível um corpo, depois de deteriorar lá na Terra, ressurgir? Isso é contra a lei da natureza. Como que a gente pode acreditar que existe um céu ou um inferno eternos, se a gente sabe que Deus é a bondade suprema?
E como que nós podemos imaginar que isso que nós estamos falando, que são os fantasminhas, os Gasparzinhos, não são nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, que já desencarnou e está lá no mundo espiritual? Vocês acreditam nisso? Que eles não sobrevivem? Vocês têm dúvida, aliás, de que esses seres continuam vivos? Não, a gente tem, estou falando que a gente tem. Às vezes fica assim, será? Será que é mesmo isso? A gente ainda tem isso é natural, mas nós precisamos começar a trabalhar isso em nós. Às vezes o quê? Sabe o que acontece? Por que a gente tem esse medo? Porque a gente não se reconhece como tal. É por isso que a gente fica na insegurança, por isso que a gente fica com medo. Enquanto eu não me reconheço como um espírito que tem valores que a gente consegue identificar, coisas que eu não aprendi nessa vida, por exemplo, que eu tenho aptidões naturais. Essas coisas de ver mesmo o mundo espiritual, a gente é médium, né? Vê os espíritos, ouve o que eles estão falando, se beneficia da bondade desses tarefeiros. A gente vai na casa espírita, toma um passo melhor, a gente acha que isso não existe, porque a gente não se dá o direito. Aí, realmente, a gente fica na dúvida, porque eu não me reconheço igual. Eu acho que eu sou o corpo. Eu não vejo a minha parte espírito. Como é que eu vou reconhecer que existe algo, além se eu não me enxergo assim? É muito difícil a gente se enxergar, a gente vê essa realidade, se eu não me vejo nela. Estou falando com vocês que antes de eu vir para cá, eu fiquei com a sensação de que eu ia desencarnar. Estou falando sério com vocês. Desde ontem, eu estava com a sensação que eu ia desencarnar na estrada. Eu vim dirigindo. Estou falando sério, falando mesmo. Fiquei com uma sensação, ai, meu Deus do céu, pronto, agora eu vou desencarnar, não vou nem poder ir lá, vou ter que ir lá em espírito para falar com eles. Morri, aqui morri, gente. Olha aqui vocês verem. Estou falando sério, senti isso mesmo. Senti isso mesmo. Mas foi muito bom. Chegou uma hora até que eu fiquei assim, emocionada de chorar, porque eu fiquei pensando assim, gente, se realmente isso acontecer, eu falei para todo mundo o que eu queria falar de coisa boa, porque coisa ruim eu já falei para todo mundo, né? Coisa ruim a gente fala todo dia. Mas estou falando assim, eu já falei coisa boa, aí liguei para o meu namorado. Olha, eu vou começar com você. É lógico, né? A gente começa com a parte boa. Não, eu vou aí? Que isso? O que você tem? Espera aí, que eu vou aí. Porque a pessoa fica assustada. Né? Aí saí, conversei com a minha mãe, que eu moro com meus pais. Conversei com ela, não falei com ela nada, que eu estava com a sensação que ia morrer, que nem espírita ela é. Aí ela já não ia deixar eu vir. Vocês iam ficar aqui hoje por conta do Ricardo, Silvia, ia fazer a palestra aqui para vocês. Então ela ia vir e ia ficar aqui do meu lado, porque aquilo ali é protetora. Ela ia ficar assustada, mas aí eu fui conversar, fui falando as coisas boas, coisas que a gente normalmente não fala. Eu achei interessante, porque a gente não faz esse exercício. É um treinamento. Eu falei, e se acontecer mesmo? Eu vou pegar a estrada amanhã. Eu gosto bem de dirigir. Eu acho que na outra encarnação eu fui caminhoneira, entendeu? Porque eu gosto bem. Mas, às vezes, acontece de você ficar essa coisa, vai, né, aquela estrada, aquele tanto de caminhão, e aquela dificuldade, eu vou sozinha com Deus, sozinha no carro com Deus, né? Então, assim, aí eu falei, sozinha pode acontecer, né? Às vezes é a hora, né? Porque aí não vou desencarnar ninguém comigo, vou eu só, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça. E aí fui movimentar as coisas mesmo, para poder chegar aqui hoje, para falar com vocês, com a sensação real. Olha, ontem eu vivi a véspera da minha morte. E a gente precisa se preparar mesmo. A gente precisa fazer essas perguntas mesmo. Não dá para a gente ficar nessa ilusão de que a coisa é um fim. Não tem isso. Até porque eu estou viva aqui hoje, né? Então eu vou poder chegar lá de novo e falar assim, gente, estou viva! Não retiro nada, tá? Mas eu vou continuar sendo como eu era. Porque a gente ainda não consegue mudar muito, né? Olha lá, quem passa pela sepultura prossegue trabalhando.
E aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Então, a gente só vai passar aperto no nosso desencarne se a gente estiver fazendo aperto aqui no mundo físico. Que esse é o sentido que o Emmanuel quer dar nessa lição. Ele fala, olha, gente, a vida é uma constante. Como você é no plano físico, você vai encontrar no mundo espiritual. Não tem escapatória. Então, se você é ranzinza, se você é ranheta, se você é isso, é rancoroso, chegar lá vai continuar do mesmo jeito. Não vira. A gente até fala que vira, mas não vira não, tá? Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente, ou seja, do mesmo jeito. Tanto é que os espíritos que desencarnam nem percebem que desencarnaram. Precisa eles irem numa reunião mediúnica para a gente contar para eles que eles estão desencarnados. Porque eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem perceber. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Nós somos os vivos e mortais. Ele é nosso Deus. Sabe, não tem essa coisa de morte. E aí, né, para a gente ir chegando já no final, eu trouxe um roteiro prático. Treino para a morte. Estão preparados? Afiando aí? Vamos embora. Afinal de contas, né? Eu vim aqui falar, morri, e agora? Vamos treinar, né? Vamos treinar. Podemos? Estão preparados? Eu vou crescer. Antes de colocar o que eu ia colocar ali, eu vou dizer para vocês, façam um dia que vocês tiverem essa mesma... provoquem em vocês mesmos essa sensação que a espiritualidade me deu a oportunidade de vivenciar ontem. Hoje é meu último dia encarnado na Terra. Mas façam assim, do fundo do coração. Sabe, pensa mesmo, olha, amanhã é o dia da minha partida. O que eu estou levando? O que eu estou deixando? O que eu sinto com relação às pessoas? Eu já falei isso para elas? O que eles me disseram e que eu não aproveitei? Olha, gente, isso é muito sério. A gente fala isso constantemente e a gente fala assim, não, depois eu penso nisso. Gente, é muito bom você pensar, porque você vê só as coisas boas. Na hora do desencarne, quando você está consciente, você só quer as coisas boas. Porque ontem eu não queria falar, não queria pisar no calo de ninguém, eu só queria falar as coisas boas. Só queria viver as coisas boas, sabe? Sentir aquele amor, aquele carinho da minha família, das pessoas que eu gosto, de tudo. Eu só queria... Aí, sentei na frente da televisão, fui ver um programa lindo de natureza, que eu não queria ver nada de, sei lá, ontem foi domingo, né? Eu nem sei o que passa na televisão, porque eu não vejo televisão normalmente, que eu não gosto. Me causa mal. Mas eu fui ver um programa de natureza, porque eu queria ver coisa bonita. Eu falei assim, afinal de contas, já que se eu for mesmo, né, vai que, né? Vai que eu quero que nos meus olhos tenham apenas belas imagens. Para quando eu for fazer aquele filminho, né? Que eles falam que a gente tem aquele filminho no desencarne, aquela última imagem, na hora que eu chegar lá, vai ser dessa natureza linda, maravilhosa. Eu já ficar bem em paz. Então, a primeira coisa, o treino. O dia que vocês estiverem bem, façam isso. Hoje é meu último dia aqui na Terra. O que eu levo? O que eu estou deixando? Porque é como se fosse uma viagem, tá? Retornando para casa. A gente treina todo dia na hora que vai dormir. Quem é aqui que dorme mal? Está dormindo mal? Está com medo de morrer? É preciso a gente começar a se habilitar. O sono é um treino. Todas as noites a gente se desprende do corpo e fica mais livre, mais solto. E muitas vezes a gente está com receio de estar no mundo espiritual, por isso a gente dorme mal. Uma das causas, né? É óbvio que tem diversas causas, mas estou dizendo assim, no geral, aproveitando o nosso tema.
né? Não estou dizendo que eu não sou médica, não sei diagnosticar essas coisas, existem distúrbios realmente físicos, e a gente sabe que tudo tem origem no espírito, mas vamos olhar aqui hoje nesse sentido. Quando a gente dorme, a gente está, durante um tempo, no estado que ficaremos permanentemente depois da morte. E como eu estou fazendo com vocês essa ideia de se hoje eu desencarnar, amanhã eu desencarnar, hoje é meu último dia, a gente deve se preparar, mesmo para dormir, para que isso seja um hábito, para que quando chegar a hora mesmo da gente se desprender e ficar definitivamente lá, a gente já saiu daqui preparado, já sabe como fazer. Como é que vocês deitam para dormir? Só arruma a cobertinha, toma um banhozinho, bota a roupa de dormir e deita na cama? Faz uma prece, né? Se for preciso, faz uma leitura edificante, né? Eu gosto desses livros da série Fonte Viva, que é esse, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, porque uma página pequena, que dá para você fazer uma leitura, muda o seu campo mental. Te coloca dentro de uma reflexão evangélica. Tira você daquelas coisas do dia a dia, do cansaço. E, normalmente, quando você abre o acaso, nunca é o acaso, né? Porque o recado vem na cabeça, no meio. Pim! Para você saber, olha, como é que foi o seu dia. Então, uma leitura edificante, uma prece, está na hora de acabar. Tem um WhatsApp, que aí na hora de dormir, né, gente? Deixa as redes sociais dormirem também. Porque a gente fica muito preocupado com o que o outro está pensando. O outro já viu o WhatsApp que eu mandei? Me respondeu? Como é que é isso? A gente fica tão preocupado que esquece da gente, fica pensando só no outro, né? É preciso dar uma cortada nisso para a gente poder começar a viver alguns momentos conosco, porque na hora do desencarne, gente, contar para vocês, não tem WhatsApp. É você com você mesmo. O bom é que, às vezes, está dizendo aí, vem uns familiares receber a gente, mas na hora mesmo do filminho, é você com você. Tem escapatória, não. Então, precisa a gente se preparar, começar a preparar para a morte, preparando toda a noite no sono físico. Olha lá, qual é o melhor preparo para o sono físico? É o mesmo preparo para a morte. Mesmo. A gente vai morrer de noite para dormir, morre um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí volta. Outra noite de novo. Vai treinando. Melhorando o sono, treinando para desencarnar. Enquanto encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Está lá no Missionários da Luz, é o instrutor Alexandre contando para o André Luiz. Então, não sou eu que estou inventando moda, não. É bom vocês lerem esse livro, porque lá fala de 2 tarefeiros da casa espírita que estavam sendo esperados no mundo espiritual para dar continuidade à tarefa, que não apareceram. Aí foram atrás deles. Adivinha onde eles estavam? Naqueles lugares onde eles estavam habituados durante a vida consciente. Ia para a casa espírita só para cumprir o horário. Lê lá, não sou eu que estou falando, não. Está lá. Ah, não estou falando com ninguém, não conheço vocês, né? Tem mais 2 horas. Não, que isso? Pelo amor de Deus, o povo não vai aguentar, não. Olha lá. Estou acabando, gente, juro para vocês, estou acabando. Isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo, é o que ele está dizendo lá. Quantos pregam a verdade sem aderir inteiramente a ela? Nós estamos sendo todos os dias convidados a refazer nossos hábitos. Quando a gente é convidado à casa espírita para uma tarefa, é oportunidade de refazimento íntimo. Não é para fazer bem para ninguém. A gente primeiro vai lá fazer bem é para a gente, refazendo nosso psiquismo. Aí, como a gente está lá, viu naquela esquema de
reencarnação, a gente faz bem para a gente, acaba fazendo bem para a família e gera bem para a sociedade. Mas a gente está, em primeiro lugar, na autoeducação. Não vai para a casa espírita achando que vai fazer bem para os outros, não, que não está fazendo é nada. Nem para ninguém. Faz até para os outros e é considerado, óbvio. Mas o principal interessado fica a ver navios. Após a desencarnação, tem céu ou tem inferno? E aí? Tem? Tem. Tem céu e inferno. Depende do que você construiu para você. Não é assim? Porque não existe um lugar determinado. O céu é lá, né? O paraíso, o céu é o paraíso. E no fundo da terra é o inferno. Existem até zonas onde os espíritos se agregam, que podem ser localizadas fisicamente nesses locais, mas não é o céu e o inferno que a gente conhece tradicional. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração, construíram. Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. É o André Luiz nos Mensageiros. E vamos andar, gente, senão a gente não chega. Aí, transformações. A noção de céu e inferno, fundamentalmente arraigada na mente popular, nos deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Não vira santo, não, tá? Olha lá, na Espiritualidade em Quadras fala: a morte transfere o espírito da terra para a espiritualidade, mas mudar de residência não altera a personalidade. Não é porque vai para o mundo espiritual que vai para a colônia, não, tá? Se não começar a trabalhar aqui, você habilitar para trabalhar lá, contar para vocês que não vai ter chance, não. Vai ter que trabalhar a reencarnação correndo rápido para poder conseguir. As afinidades, né? E aí eu vou passar mais rápido por causa do tempo. A gente se afiniza de acordo com aquilo que a gente está trazendo dentro de nós. Eu desencarno, eu vou me afinizar com aqueles que estão próximos dos meus sentimentos. Óbvio, não tem como. A gente vive num mundo de sintonia. A lei da física fala aí das sintonias. Então, a percepção de mim mesmo é que vai trazer para mim essa ideia onde eu estarei. A questão 159. A alma, no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos, se praticou o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento sentirá envergonhada. Então, não tem julgamento. Morri. E agora? Tem julgamento? Seu, de você mesmo. Tá? Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Então, o julgamento não existe, tá? Não vai acontecer aquele julgamento que a gente ainda traz na ideia, né? De que a gente vai ser levado perante um tribunal e que aí, então, vão ser analisados. Não tem isso, não. É a nossa consciência, porque a gente vai estar diante dos nossos atos, da construção da nossa vida. Não tem como escapulir. E aí a gente vai ser recebido, né? Os nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra. Os espíritos vão ao encontro da alma como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. É uma punição. Essa é a questão 289 do Livro dos Espíritos. Porque, em vez de eu ter junto de mim aqueles que eu gosto, eu vou ter aqueles que eu não gosto. No caso do suicida, né? Ele acha que, suicidando, ele vai resolver os problemas. Ele não entendeu que a vida não tem interrupção. Ele criou mais um problema para ele. E não vai encontrar com aqueles que ele está desejando. Para onde vão os espíritos? E aí nós vamos chegando no final mesmo, só tem mais 3. Depois de cada desencarnação, regressava habitualmente às zonas purgatoriais de que procedia.
com alguma vantagem no acerto das suas contas, mas não com valores acumulados, imprescindíveis à definitiva libertação das sombras, porque todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos até o integral sacrifício. André Luiz, no livro Ação e Reação. Ou seja, a gente às vezes vem, faz alguma coisinha, mas não é o suficiente para superar os nossos maus hábitos. Porque não tem um padrão, uma régua para nos medir. É a gente mesmo. A gente faz alguma coisa, mas a gente não consegue sair daquele local onde a gente estava. Precisa do nosso esforço. O preparo da morte começa, é aqui mesmo. É no que a gente está fazendo no dia a dia. E outros vão para as colônias espirituais. Os lares em que situávamos o serviço diuturno erguia-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos, em frontes perfumadas e tranquilas. Isso é a descrição de André Luiz em Nosso Lar. A hora que ele foi admitido à colônia, que ele já tinha condição de sair do umbral, ele foi admitido lá e viveu isso. Porque, de alguma forma, ele trabalhou para o seu erguimento espiritual. E aí é a mesma dinâmica da vida, seja no mundo espiritual, seja aqui. A gente trabalha, estuda e faz a reforma, na reencarnação a gente vem, evolui e volta para lá. Lá trabalha, estuda, aprimora, reencarna, volta. É uma roda. E para finalizar, eu trouxe uma fala especial para Timóteo. Uma fala especial para Timóteo, hein? E quem falou foi Paulo. Olha lá. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, está aí o convite para Timóteo. Que você saiba manejar bem, preparando-se para a morte. Porque eu não quero mais ouvir essa história de pergunta. Morri agora? Não. É assim, estou pronto. Trabalhei bastante. Estou preparado para o desencarne, para voltar, e para desencarnar, e para voltar, para ficar nesse vai e volta até eu resolver minha vida. Gente, muito obrigada, viu? Jesus os abençoe pela bondade de ter me ouvido, que possa dar para vocês muito consolo, paz e harmonia em coração. Obrigada.